mas tanto pessoas solteiras, sejam homens, sejam mulheres, profissionais de todas as áreas, todas sem exceção, e pastores, sendo pastores, não sendo pastores, a obra do Senhor está aberta para todos, há trabalho para todos, meus irmãos. O Senhor chama com aquilo que Ele te capacita, com aquilo que Ele usa a sua vida. E nesses campos transculturais, irmãos têm servido, se esmerado na obra do Senhor, com aquilo que Deus deu para eles, independente da formação, independente do estado civil, e, de fato, a obra do Senhor é para todos, é um chamamento como igreja do Senhor, como indivíduos pertencentes ao corpo de Cristo, para estarmos atuando. Se não for na linha de frente, em uma ponta da missão do Senhor, atuando como igreja, onde o Senhor nos colocou, né? Porque, como foi falado aqui, a missão está na nossa rua, onde não há um adorador, ali existe um campo missionário. Se você tem um vizinho, tem um parente, tem um colega de trabalho, que não é um adorador do nosso Deus, ele é um campo missionário. E essa obra também acontece através da vida dele. Se Deus te levou para esse local, é porque Deus quer e pode usar a sua vida para o alcance dos perdidos. Não somos apenas nós, missionários, que vamos para um campo transcultural, que temos esse chamado. Esse chamado é para todos, e ele acontece em diferentes processos e lugares que o Senhor nos confia. Conheçam mais do site da nossa agência, apmt.org.br, especialmente as plataformas digitais. O conteúdo que a PMT tem disponibilizado, ele é riquíssimo, seja em formato de podcast, que você encontra o Missionando, é o nome do podcast da PMT, em várias plataformas digitais, seja pelo YouTube, Instagram, Facebook, as principais mídias. Existem compartilhamentos diários de muito conteúdo acerca da missão do Senhor. Você vai ver a realidade de vários campos. Nem sempre vocês podem ouvir os missionários que vêm até aqui, e eles têm um período curto para estar aqui, para atender outras demandas, e precisam estar a maior parte no campo. E ali você estreita essa fronteira, você vai se sentir mais por dentro daquilo que Deus tem feito. É um privilégio que nós temos nas nossas ferramentas digitais de estar aproximando a missão de nós. E a PMT, a equipe de comunicação, tem feito isso com muita dedicação e qualidade. Fica o nosso convite para vocês conhecerem. E estávamos comentando à mesa hoje com o pastor Isaías, com a Carla, acerca do Ministério Portas Abertas, que trata da igreja perseguida, que trata dos cristãos que muitas vezes não podem professar sua fé em Jesus no ambiente em que eles estão. Todos os anos o Ministério Portas Abertas faz uma lista de classificação dos 50 países onde é mais perigoso mencionar sequer o nome de Jesus. Todos os anos nós vemos esse balanço. Existe também a lista de observação, que vai do número 51 ao número 100, mas os irmãos podem ver nesse mapa os países que pertencem a essa lista. E eu destaco, na América do Sul nós temos nas Américas nós temos 2 países, a Colômbia e o México, e também temos, muito obrigado, meu irmão, há muitos anos o primeiro local é da Coreia do Norte, ali no extremo leste, e a grande maioria desses países, eu destaco, eles estão no Oriente Médio. Todos os países do Oriente Médio fazem parte dessa lista. E a grande maioria está entre os 20 primeiros. Para os irmãos verem como existe uma concentração e onde que isso encontra o projeto que Deus tem para nós, que eu vou comentar. Ali os irmãos veem o recorte da região do Oriente Médio. É importante destacar que o Oriente Médio não é um continente por si só, ele é uma região que bifurca representantes de 3 continentes. No continente africano nós temos o Egito, continente europeu a Turquia, e o restante do começo da Ásia se compõe como Oriente Médio. Mas existe também o Oriente Próximo, que engloba o Irã e o Afeganistão, que são países de cultura persa. Desde os tempos de Esther da Bíblia, o Império Medo-Persa, que muitos anos teve um grande domínio naquelas terras, mas todos ali estão submersos em uma cultura árabe, de povos árabes, de maioria islâmica, muçulmanos, em grande maioria esmagadora. E ali estão as denominações que nós distinguimos entre o Oriente Médio e o Oriente Próximo.
né? E todos esses com muita coisa em comum, mas também com diversidade de formações, especialmente o islamismo. É importante destacar que existe cerca de 60 ramificações do islamismo. Muitos conhecem apenas os xiitas, os sunitas. E se nós pegarmos o cristianismo, a gente também vai encontrar muitas ramificações, né? Não só os católicos e os protestantes, mas várias linhas históricas e modernas, né? De confissão de fé, de pensamento, de prática de culto, especialmente. E assim também é o Islã, desde os grupos radicais, que vêm muito mais à mídia, sendo destacados, e que a gente recebe recortes mais concisos desses grupos, dos estragos que eles fazem em alguns lugares, e é negligenciado muito a cultura islâmica de acolhimento, uma cultura em que eles, de fato, são bons hospedeiros, que eles, por questão de honra, querem receber bem uma visita. Às vezes por questão econômica, porque gira muito o turismo como movimentação econômica para eles, então eles toleram cristãos em muitos países por causa da movimentação econômica que eles deixam lá. Mas isso é muito mais cultural, como uma questão de honra, uma questão sagrada para eles. Isso a gente vê desde a Palestina, dos tempos de Jesus, e não mudou nessa cultura que é influenciada desde aquele povo. Então, mas esse recorte da PMT já são, alguns foram recebidos esse ano, então mais de 20 missionários já, que estão em 5 países ali no Oriente Médio, dessa região. Nossa família é uma delas. E como eu disse, a gente não especifica o país diretamente, a gente pode fazer isso em conversas mais reservadas, sem problemas, mas publicamente, por questão de segurança, a gente precisa preservar nomes, locais, né, para que o trabalho ali não exerça nenhuma dificuldade de continuidade. Eu queria que levantasse a mão aqui quem conhece essa bandeira que eu estou apresentando. Alguém aqui conhece? Até hoje eu não conheci alguém que de cara falou qual é essa bandeira, até porque ela não é de nenhum país. Ela é de um povo. Ela é do povo refugiado. Os refugiados, em 2016, pela primeira vez, tiveram um reconhecimento que, como marco nas Olimpíadas do Brasil, houve uma equipe de refugiados que competiu nos Jogos Olímpicos. E isso foi muito importante, e nessa época foi designada essa bandeira para representar esses povos. Povos esses que estão em todo o mundo, e fazem parte de movimentações que trata-se da maior crise humanitária, sem precedentes da nossa história. Vamos falar um pouco sobre ela. Ali onde o Senhor tem nos desafiado é uma região com números alarmantes dos últimos dados levantados, números oficiais, porém o Evangelho tem crescido de forma maravilhosa também nesse lugar. E mesmo que estatísticas apontem para 0,5% de cristãos, 0,2% de protestantes, nós cremos, com fé em Jesus, que esse número é muito maior, porque a igreja secreta tem crescido muito. É muito difícil catalogar todas as reuniões de pessoas em nome de Jesus, em locais como esse, mas relatos que chegam a nós, aos missionários de campo, às agências competentes para isso, como a própria Portas Abertas, o Projeto Josué, sempre tratam sobre esses levantamentos. Nós vemos que, de fato, isso tem crescido, mas continua um desafio muito grande para a igreja, de fato, abraçar esse povo, porque, como o Senhor Jesus falou em Mateus 9, eles são como ovelhas que não têm pastor. É muito difícil que uma porta de igreja possa ser permitida a ser levantada nesse local. Eles precisam se reunir em casa, às vezes em igrejas subterrâneas para isso. Mas Deus dá alguns lugares ali estratégicos para que a obra do Senhor avance e seja permitido o trabalho missionário, muitas vezes resguardando diversos cuidados. E o local que nós vamos é um local de acolhimento de cristãos perseguidos e de refugiados também. Eles se sentem mais seguros nesse local porque não contam com as restrições que muitos outros ali da região contam. E isso é uma grande oportunidade para a igreja estar avançando e sendo igreja com aquele povo. O nome do nosso projeto é Aqua. Não é um projeto ambiental, nós não vamos furar poços no Oriente Médio. Não é esse o primeiro propósito, só se o Senhor
ali na frente abrir portas assim. Mas aqua quer dizer acolhendo e qualificando em amor. No braço do acolhimento, nós iremos tratar ali a nossa família, né, que o pastor mencionou rapidamente. Eu sou casado com a Maiara há 8 anos e meio. Nós somos pais do Davi, que tem 1 ano, completado segunda-feira passada. Ele ganhou um bolinho mineiro, ficou muito feliz. Estamos desde o dia 28 aqui em Minas, somos ali de Goiânia, Goiás. E passamos por Uberlândia, Belo Horizonte, hoje Ouro Branco. Um privilégio para a gente estar compartilhando e desafiando a Igreja do Senhor para aquilo que Ele tem feito. E a Ana tem 1 ano e 7 meses, e Deus nos agraciou com mais um 3º filho, que está sendo gerado, com minha esposa, e porque os muçulmanos eles têm muitos filhos, meus irmãos, então Deus está permitindo que a família aumente um pouquinho para a gente não fazer feio lá, né? Graça do Senhor para nós. E né, eu já tinha esquecido de atualizar a idade do Davi e colocar o neném ali, né? Porque os fatos são recentes. O nosso trabalho, como eu disse, vai ser num território, né, que é conhecido como terra de curdos. Existem terras diferentes, conhecidas como Kurdistão. Os curdos são um povo sem pátria definida, de maior população do mundo, mais que os palestinos, que nós cristãos muitas vezes conhecemos mais, né? A Palestina não é um território como país federativo, e os curdos também não. Eles estão espalhados ali pelo Oriente Médio, e nós iremos para um território deles. Mas o nosso foco é com os povos árabes perseguidos e refugiados que vão para aquele local, né? O nosso trabalho como família não vai ser relacionado aos curdos, apesar de ser entre eles no Kurdistão, mas relacionado aos povos árabes que estão se deslocando para lá. E muitos refugiados vão para aquela região. Para os irmãos terem ideia, no ano de 2014, a cidade de Mossul, que nada mais é que a antiga Nínive na Bíblia, houve um atentado do Estado Islâmico e expulsou muitas famílias de lá, e várias famílias foram para esse local, e ali elas podem ser trabalhadas. Deus deu uma estratégia maravilhosa através de uma pré-escola, eu vou falar rapidamente dela. No braço do acolhimento, a gente vai trabalhar com plantação de igrejas. Uma igreja já nasceu naquele local, pela graça de Deus. Desde abril eles estão se reunindo num espaço público, e antes era uma igreja doméstica, e ali eles têm uma certa liberdade para isso. E foi um clamor da igreja daquele país que pediu um socorro para a igreja brasileira. Nos envie obreiros, senão a nossa igreja pode correr o risco de morrer nos próximos anos. E isso foi apresentado até nós. Entendemos que foi um desafio que o Senhor podia permitir que nós participássemos. E nessa igreja, então, já tem um grupo se reunindo para a graça do Senhor. Um pastor egípcio tem dado assistência ali, e o desafio é muito grande, porque muitos cristãos perseguidos têm se achegado àquele local e precisam, de fato, serem pastoreados, discipulados e treinados. E também no braço do acolhimento, a minha esposa é psicóloga, ela tem se especializado na área de pós-trauma, pensando em um povo que acabou de passar por um trauma grande recentemente. Então, ela pode servir com a profissão dela ali também. E na parte de qualificação, a gente oferecer algumas ferramentas para eles darem continuidade, né? A vida deles parou por um tempo e eles precisam recomeçar. E para isso a gente leva algumas ferramentas, como aula de música, como eu ministro lá em Goiânia, faço uma oficina que chama Percussão Sustentável. Eu ensino a meninada a batucar a lata, garrafa, material reaproveitado. Eles acham ótimo e eu acho do mesmo jeito. E fizemos isso pensando no campo já. E minha esposa gosta muito da área de culinária, trocou muitas receitas com a Carla, né? E entendemos que o ambiente da mesa, da cozinha, é muito propício para reunirmos mulheres. É importante destacar que, em contexto de Oriente Médio, os homens precisam trabalhar com homens, as mulheres trabalhar com mulheres. Eu não tenho liberdade para trabalhar diretamente com as mulheres, e minha esposa também não com os homens. Então, a gente precisa fazer essa separação. E na culinária a gente entende que é um movimento muito oportuno e que talvez elas até tenham uma fonte de renda a partir disso. E também na qualificação existe o desafio de novos obreiros serem formados. Um seminário já está pronto quase a se iniciar naquele local.
porque os obreiros clamavam por conhecimento da palavra, né? A gente precisa ser instruído, a gente precisa conhecer teologia. Aí ali está sendo firmadas parcerias para que um seminário, de fato, aconteça naquele local, um instituto bíblico, e existem muitos interessados entre os cristãos que estão se reunindo ali, em todo o país, e esse é o clamor da igreja de lá. Precisamos de novos obreiros, precisamos que vocês treinem os nossos obreiros. Então a gente também vai para dar apoio a esse grande desafio, para que a igreja de lá não desapareça, e a gente entende, pela palavra do nosso Senhor, que não é o propósito dele, que a igreja desapareça de lá, mas sim que ela continue avançando, continue abençoando vidas. E também, dessa forma, a gente pode servir no campo. Nosso projeto é para 3 anos. No primeiro momento, nós estaremos indo à Inglaterra. Entendemos ali ser um local estratégico para o impacto cultural da nossa família, saindo de um lugar tão diferente do Ocidente para uma cultura tão diferente, a gente procura um meio termo para amenizar o impacto, pensando nos nossos filhos pequenos, né, pensando na adaptação toda familiar, para a gente poder ter uma imersão na língua inglesa, que é uma língua necessária para que a gente adquira o árabe lá no campo, e o árabe é falado de várias formas em vários lugares, a gente precisa aprender com o povo de lá. E para isso a gente precisa chegar com o inglês muito bem afiado, e a gente já tem uma parte de inglês satisfatória, precisamos avançar mais para estar ali e poder adquirir o árabe lá no campo. A PMT sempre aprova o projeto para 3 anos, em média. Depois desses 3 anos, a gente precisa regressar, apresentar o projeto novamente, ele pode constituir da mesma forma, muitas vezes novos desafios são lançados, às vezes alguma mudança de campo é necessária, e a gente pode aprovar para um novo período. Então, nosso plano é 2022 na Inglaterra, 2023, 2024, já entrar no mundo árabe e poder servir com os irmãos ali. Nosso plano é sair em fevereiro do próximo ano. Esse é o trabalho que já acontece lá. O missionário que está lá, ele não é pastor, ele é economista, e a estratégia que Deus deu para ele foi entrar lá com uma pré-escola, e Deus abriu a porta dentro de um campo de refugiados da ONU, para que essa pré-escola fosse montada. Aquela área ali foi doada para a PMT, nosso executivo foi lá receber de papel passado pela Cruz Vermelha Internacional, e ali é uma estrutura de containers que são devidamente climatizados, por ser um clima desértico tanto para o calor como para o frio. Como eu falei, lá em Goiânia, o calor a gente está bem acostumado, agora o frio, até a Inglaterra vai ajudar a gente a adaptar um pouquinho, porque vamos precisar aprender a andar no frio melhor. E ali já existe cobertura que a Igreja Brasileira abençoou e pôde ser feita para a área comum das crianças ser um local mais propício para a recreação. E dentro das salas, a climatização, toda a estrutura foi levada. As funcionárias, a maioria é muçulmana, algumas já têm caminhado em processo de discipulado, conversão pela graça de Deus. O rosto delas está censurado ali, né, por motivo de segurança, mas já é o 5º ano que vamos para esse trabalho, e Deus tem se agradado e tem avançado aquela obra, e agora temos o desafio de não só dar o apoio a eles, mas também avançar com aquela igreja ali, que o Senhor já tem reunido tantos em local muito improvável antes, meus irmãos. A gente crê que isso é tirar água de pedra, é milagre que só Deus pode fazer. E Deus tem feito, e cada vez mais os relatos têm avançado para que o nome dele seja conhecido naquele lugar, para a honra e para a glória dele. E nosso convite é que você, de fato, participe dessa missão que o Senhor tem feito, também conhecendo o nosso trabalho, o nosso projeto. A gente vai deixar ele detalhado com o pastor Isaías, com a liderança da igreja, e os irmãos vão poder ter contato conosco. São várias formas de vocês se envolverem nesse trabalho. A gente sempre cita a oração como imprescindível, o recurso financeiro é muito importante, nós estamos nessa peregrinação em vários estados, já passamos Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Brasília, Minas Gerais, e convidando igrejas, pessoas a serem participantes dos recursos para que esse trabalho aconteça lá. A nossa agência dá toda uma estrutura de cuidado, né, de burocracia, documentação, inclusive previdência,
plano de saúde, várias facilidades, mas o grosso do recurso a gente tem que levantar, e é uma forma da igreja participar e ser ativa nesse trabalho, se sentir pertencente também à obra que o Senhor tem feito em vários lugares. E a gente fica nessa relação, e isso é saudável para o reino, para que o reino cresça, para que a gente caminhe juntos e possamos juntos ser usados pelo Senhor, para que o nome dele seja conhecido onde os povos ainda não foram alcançados, onde eles precisam tanto do cuidado, da manifestação da graça do nosso Senhor. E ele chamou nossa família para isso, e ele chama também a igreja dele para participar disso. Você pode fazer parte, pode entrar em contato conosco, a liderança da igreja vai ter o nosso contato, a nossa parceria já, né, de forma informal e da forma que assim o Senhor encaminhar para as nossas vidas. E convido os irmãos a orarmos, termos um momento para interceder pela igreja perseguida, pelos cristãos não alcançados, que tanto precisam que o Senhor vá de encontro a eles e que a igreja do Senhor seja instrumento útil para que a obra do reino de Deus avance. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor o desafio, ó Pai, que o Senhor tem constituído para as nossas famílias e entendemos para a igreja do Senhor. Ó Pai, nós oramos pelos povos não alcançados, as pessoas que às vezes não têm nem João 3,16 traduzido no seu idioma, não têm acesso à palavra do Senhor. Ó Pai, e podemos, como igreja do Senhor, estarmos movendo em direção a esses campos missionários brancos, ó Pai, para que o Senhor possa fazer florescer nesses lugares e possa usar poderosamente a igreja do Senhor para ser igreja com esses povos que não te conhecem, ó Pai. Que o Senhor abençoe o trabalho ali no Oriente Médio, cada família que lá está, as que estão se preparando para ir, ó Pai, para que o nome do Senhor seja conhecido naquele lugar. E como igreja brasileira, possamos cada vez mais participar da obra do Senhor, ó Pai, feita em todo o mundo, seja na região que o Senhor nos colocou, ó Pai, seja próximo daqui, seja nos confins da terra, Deus, mas que entendamos esse chamado, ó Pai, como uma convocação solene do Senhor, para que nós sejamos instrumentos úteis, Pai, para seu nome ser conhecido, para que vidas sejam transformadas pelo Evangelho do Senhor, e que pessoas como os povos refugiados, como esses cristãos perseguidos, possam ter o sentimento de pertencimento a essa grande obra, pertencimento que eles não conseguirão em nenhuma nação que os acolha, ó Pai, nem na sua própria nação de origem, mesmo que não possam voltar para lá, mas um pertencimento, ó Pai, da pátria celestial, Pai, da eternidade garantida em Cristo Jesus, Deus. Que essas pessoas, ó Pai, possam encontrar o nome bom, poderoso, maravilhoso do nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.